Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso quadro Clássicos da Prosperidade, do canal A Trilha da Prosperidade. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas lições de um capítulo incrível chamado Encontre a Deusa da Boa Sorte. E olha, essa é uma conversa que pode realmente transformar o jeito como a gente enxerga o acaso e, mais importante, nos dar as rédeas do nosso destino financeiro. É uma verdadeira jornada de transformação pessoal. E a nossa jornada começa com uma pergunta que ecoa lá da antiga Babilônia, mas que é super atual. Será que dá mesmo para atrair a boa sorte? Ou será que a gente é só uma folha ao vento, dependendo do que o destino quer? Essa é a reflexão que eu quero te convidar a fazer junto comigo agora. Certo, então vamos direto ao ponto. Para começar, a gente precisa desconstruir, desmontar mesmo, a ideia que a maioria de nós tem sobre o que é sorte. Vão entender essa visão que, vamos ser sinceros, muitas vezes acaba nos paralisando, sabe? Nos impedindo de tomar uma atitude. Pensa bem, quando a gente fala em sorte, o que vem à mente? Geralmente é algo meio mágico, né? Um raio que cai do céu, um favor dos deuses, ou aquela imagem clássica de achar uma fortuna no chão sem fazer esforço nenhum. Percebe como essa visão coloca a gente num papel totalmente passivo? A gente fica ali, só como espectador, esperando a vida acontecer. Mas aí vem a grande virada de chave. Arcade, o homem mais rico da Babilônia, faz um desafio muito simples para todo mundo que estava ali. Quem poderia dar um único exemplo, um só, de alguém que ficou rico só por acidente? E o silêncio que se instala no lugar? Esse silêncio diz tudo. Fica muito claro que a prosperidade que dura, aquela que se sustenta, raramente, ou na verdade acho que nunca, brota do puro acaso. E isso nos leva a uma distinção que é, olha, talvez a mais importante de todas. A diferença gritante entre apostar no acaso, no jogo, e criar uma oportunidade de verdade. É exatamente nesse ponto que a mentalidade de quem constrói riqueza se separa daquela de quem só fica sonhando com ela. Dá uma olhada nessa comparação, é bem clara. De um lado, você tem o jogo de azar. É um risco por impulso, com as chances quase sempre contra você e que se baseia só na esperança. Do outro lado, a gente tem a oportunidade real. Ela nasce de uma decisão pensada, de preparação e, o principal, de ação. Isso aumenta e muito as chances de dar certo. São caminhos totalmente opostos. E essa frase de Arcadiz é um alerta que atravessa os séculos, né? Confundir esperança com estratégia, como quem aposta em jogos de azar faz, é um desvio muito perigoso. Não é um caminho para a prosperidade. É uma fantasia que só suga nossos recursos, nosso tempo e, pior, tira o nosso foco do que realmente importa: construir valor de verdade. Agora, vamos para a parte prática. A história que eu vou contar agora é o coração desse capítulo, porque ela mostra na prática como a procrastinação, o deixar para depois, é a verdadeira inimiga da tal boa sorte. Imagina a cena, um comerciante recebe uma proposta de investimento daquelas, sabe, sólida, promissora, um projeto bem amarrado, com um potencial de lucro bem real. A oportunidade estava ali, na frente dele, clara como a luz do dia. Mas o que ele fez? Ele hesitou. E esse foi o erro fatal. Ele preferiu o prazer imediato. Gastar com roupas caras, com coisas do momento, em vez de investir na construção de um patrimônio pro futuro. A procrastinação fez ele escolher o agora. E essa escolha, minha gente, custou muito caro. E a lição dessa história toda cabe numa frase poderosa: a oportunidade não espera pelo homem lento. Pensa nisso. Ela bate na sua porta, mas ela não fica lá esperando para sempre. O que alguém de fora poderia chamar de azar, na verdade, foi só consequência direta da hesitação dele. A porta não se fechou sozinha. Ela se fechou por causa da indecisão. Certo, a gente já entendeu qual é o problema, a hesitação. Agora, qual é a solução? O livro nos mostra que a solução começa com uma disciplina mental. É uma mudança de postura. Deixar de ser um espectador e virar o protagonista da própria jornada. E aí surge esse ideal da pessoa de ação. E atenção, isso é importante. Ser uma pessoa de ação não é ser impulsivo, tá? É ter o discernimento para saber reconhecer uma oportunidade de verdade e então ter a coragem de agir com decisão. É a combinação perfeita de preparo e atitude que atrai os resultados que a gente costuma chamar de sorte. E aqui está a grande mudança de mentalidade, a virada de chave que constrói riqueza. A boa sorte para de ser uma desculpa para a gente não fazer nada e passa a ser a consequência natural da nossa preparação. É sobre assumir a responsabilidade. Estar atento, estar preparado e ter a atitude certa para que, quando a oportunidade aparecer,
agir seja o passo seguinte, sem nem pensar duas vezes. Tudo isso é muito bonito, muito inspirador, mas e na prática? Como é que a gente aplica isso hoje? Bem, o livro nos dá uma estrutura, um plano bem direto de 10 passos para a gente agarrar nossa próxima oportunidade. Olha só como o processo é direto e poderoso. Primeiro passo, reconheça a oportunidade. É desenvolver o faro para separar uma chance real de uma aposta furada. Segundo passo, cultive a prontidão. Isso não é só ter dinheiro guardado, não. É estar com a mente preparada também. E o terceiro passo, o mais crucial de todos, haja com decisão. Se você viu que a oportunidade é boa, supere a procrastinação e abrace essa chance sem hesitar. E no final, a filosofia toda se resume a isso. A boa sorte pode ser atraída quando uma pessoa aceita a oportunidade. Ela não te encontra por acaso. Você a atrai no momento em que tem o preparo e a coragem de dizer sim e agir. É um ato de escolha, não de acaso. Então, para a gente guardar bem, a verdadeira sorte é esse ponto de encontro, onde a preparação se choca com a oportunidade. A nossa jornada para a prosperidade não para por aqui, ela continua. E se essa nossa conversa de hoje te trouxe algum valor, se inscreve aqui no canal para acompanhar a análise do próximo capítulo. A gente continua junto nessa trilha.